Sobre outra demissão no São Paulo, a limpa continua sendo feita pelo novo presidente tricolor. Últimas do mercado, futuro do Tiquinho. Bora te atualizar também sobre o São Paulo que tentou nos últimos dias a contratação de Christian Medina, um dos talentos do futebol argentino. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar sobre o São Paulo e a limpa continua. O presidente Harry Massis havia afirmado, assim que tomou posse, que faria pequenas mudanças. A verdade é que ele está acabando com todas as pessoas mais próximas de Júlio Casares. Nessa quinta-feira, a demissão foi de José Eduardo Martins, que era diretor de comunicação do São Paulo. Antes, Massis também já havia demitido o Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de superintendente ou CEO do clube, além de Dedé, diretor social. Também dá para cravar que Mara Casares e Douglas Schwartzman, diretora feminina e diretor da base, não voltarão em hipótese alguma. Eles haviam sido afastados, pediram para se afastar depois da divulgação daquele áudio absolutamente comprometedor que causou o impeachment de Júlio Casares. Importante contar que Moreto pode ser o próximo. Ele é diretor adjunto das categorias de base e tem sido muito pressionado, o Massis, a demitir também o Moreto. Uma das consequências da perda de força do Moreto na base é o retorno do Biasotto, que era gerente executivo da base, acabou sendo promovido ou deslocado para o profissional por conta de uma relação com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Douglas já caiu, o Moreto está muito enfraquecido, Biasotto acabou voltando para Cotia. Pergunta que eu deixo para o torcedor do São Paulo: essas mexidas do novo presidente tricolor te agradam? Você acha que de fato as pessoas mais próximas do Júlio precisavam sair? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. O Marcos Alves, boa noite, Nicola. Reforços no São Paulo. Marcão, o São Paulo anunciou nessa terça-feira a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino. Rodriguinho tinha contrato só até 31 de dezembro, já havia dito que não renovaria o vínculo, até por isso ou o São Paulo vendia agora ou perdia o jogador de graça, ele ficaria livre para assinar um pré-contrato na metade do ano. São Paulo fechou a operação com o Red Bull por 3 milhões de dólares. Red Bull paga à vista 2 milhões e meio de dólares e meio milhão de dólares que vão restar serão pagos em janeiro do ano que vem, tá? São Paulo ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Por que eu estou citando isso? Numa resposta de reforços. Você pode estar imaginando, já estava esfregando as mãos, né? Bom, sobraram 2 milhões e meio de dólares, São Paulo vai ter grana para gastar, certo? Não muito. Esses 2 milhões e meio de dólares, que equivalem a quase 13 milhões de reais, serão usados quase que na sua totalidade para resolver problemas de atrasos. São Paulo vinha com frequência atrasando 2 meses de imagem. Quando ia completar o terceiro mês do direito de imagem, o presidente Júlio Casares ia lá e pagava, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça rescindindo ou pedindo a rescisão do contrato. O novo presidente, o Massis, não quer saber mais dessa história de 2 meses de imagens atrasadas. Então ele vai usar a maior parte, se não é que é todo o recurso desses quase 13 milhões de reais para quitar pendências. Nicola, e reforços? São Paulo segue atrás de reforços, mas vai precisar buscar jogadores a custo zero. Severino Costa, boa noite, Nicola. Alexander Vieira, fogo no São Paulo, está negociando um jogador. Quem é? Será que tem como você apurar? Tem alguém dizendo que tá negociando um jogador no São Paulo? Vou mandar mensagem para o Rui Costa. Mas aí fica fácil também. O São Paulo está negociando com um jogador. Aí também, qualquer um, né? Vamos dar uma checada aqui, quer ver? Só para, enquanto eu espero essa resposta, só para trazer uma atualização sobre Alisson, tá? Ontem, segunda-feira, o Alisson chegou a visitar o centro de treinamento do Corinthians. Nem dá para dizer que foi um ato de indisciplina ou que o São Paulo foi contrário. A verdade é que o Alisson e o São Paulo já estão... Sabe aquela história do fim do casamento? Já não existe mais casamento entre as partes. O Alisson vinha treinando em horários separados, está completamente fora dos planos do Crespo e ele é objeto de desejo do técnico Dorival Júnior. Nessa segunda-feira, de fato, o Alisson foi ao CT do Corinthians para conhecer as instalações, mas não pôde fazer exames médicos, nem qualquer atividade, porque não houve o pagamento do acordo, tá? O São Paulo e o Corinthians se acertaram para um empréstimo de 1,5 milhão de reais, sendo 1 milhão à vista e os outros 500 mil parcelados ao longo do ano. Valor irrisório, muito baixo, para um jogador que outro dia estava na pré-lista de seleção brasileira. Empréstimo de 1,5 milhão de reais, tem muita gente reclamando. Cara, você não encontra cifras como essas
num jogador do nível do Alisson, tá? Eu sei que a operação para compra é essa sim bem mais cara. Mas a verdade é que o Corinthians ficou de buscar, de juntar esse R$ 1 milhão e ainda não conseguiu. O Breno Oliveira perguntando sobre reforços no São Paulo, já mandei mensagem para uma fonte tricolor. Assim que tiver uma atualização também conto. O Severino, o Alexander falou que apurou que o São Paulo está negociando com o meio-campista, mas só que ele não teve mais detalhes. Aí é fácil também, né? A informação que eu publiquei agora às 19h36 dá conta de que não há nenhuma negociação quente próxima de ser concretizada. Deixa eu só trazer mais um adendo. Setoristas do São Paulo não foram setoristas, né? Acho que foi o próprio Alexander e o Felipe Silva cravaram que o Milton Cruz cairia, seria demitido, né? O Macis, novo presidente do São Paulo, assegura que não existe essa possibilidade, tá? Então, só mais um bastidor sobre São Paulo. O Leonardo Prieto, Nicola, você chegou a ver a apresentação do Rafinha no São Paulo? Qual a sua opinião sobre as respostas dele? Achei que o Rafinha chegou chegando, tá? Apresentação dura. Eita, engasguei. Vou até separei até algumas declarações, ó. Rafinha chegou a dizer assim: fui campeão aqui com salário atrasado. Isso não pode ser muleta para ninguém. Conheço todos os jogadores e sei o que cada um pode entregar. E aí, em outro trecho da entrevista, ele diz assim, ó: nunca fiz média com ninguém. Momento difícil é para pessoas grandes. Eu estava confortável na minha casa, mas não era isso que eu queria. Rafinha falou de estar em casa, mas a verdade é que o Rafinha nem estava em casa, né? O Rafinha tinha um contrato com a TV Globo, chegou a participar de um programa na segunda-feira no Sport TV, e foi nesse programa que ele se despediu do Sport TV para assumir o São Paulo. Ele chega a dizer nessa entrevista coletiva que o convite do São Paulo é uma convocação. Gostei das primeiras palavras do Rafinha, achei que ele foi bem incisivo e o papel dele vai ser bem superior ao do Muricy, né? Ele chega, na teoria, numa vaga aberta pela saída do Muricy, que pediu demissão. O Muricy era um coordenador de futebol. O Rafinha vem para ser um gerente de futebol, ou seja, com maior status. Ele está abaixo do presidente, está abaixo do diretor executivo, o Rui Costa, mas vai ter um papel de destaque no dia a dia do São Paulo, tá? E Tiquinho Soares vai jogar no Remo? Posso assegurar que essa possibilidade está descartada. Muita gente especulando que o centroavante do Santos estaria rescindindo seu contrato com o Peixe para virar reforço da equipe paraense, que está de volta à primeira divisão depois de 31 anos. Nem vai acontecer a rescisão de contrato no Santos, nem vai haver o acordo com o Remo. Hoje, Tiquinho está mais perto de ser emprestado para outro clube que ainda não teve sua identidade revelada. Jogador contratado do Botafogo, onde chegou a viver grandes momentos. A primeira temporada do Tiquinho no Santos não foi das melhores. 40 jogos, 7 gols e 4 assistências. A verdade é que o Santos decidiu excluí-lo da atual temporada. Tiquinho nem chega a estrear para forçá-lo a deixar o clube, tudo por causa dos seus salários de R$ 1,5 milhão por mês. Sem acordo para rescisão, não sobrou outra alternativa para o Santos a não ser emprestá-lo. E é bem natural que o Santos precise arcar com boa parte dos vencimentos do centroavante. Caberia no seu time do coração. Já usa o espaço para comentário e registre o que você pensa sobre Tiquinho Soares, beleza? Vou trazer informação exclusiva sobre o São Paulo. O Tricolor tentou nos últimos dias mais uma investida por Christian Medina, meio-campista de 23 anos de idade, que pertence ao Estudiantes. Você vai lembrar dele, jogador formado no Boca Juniors e comprado por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. O Medina e seus representantes já tinham um acordo para que ele virasse jogador do Botafogo, mas o Fogão tem um transfer ban contra si que o impede de ser registrado. Ele, inclusive, voltou a jogar pelo time argentino nessa temporada diante desse impasse com o Botafogo. Foi por causa desse contexto que o São Paulo mais uma vez procurou os investidores. E aí, vocês topariam colocá-lo no São Paulo de graça ou em quais condições? A resposta desses investidores foi uma pedida extremamente alta para que o negócio acontecesse. O São Paulo precisaria comprar o atleta. E hoje, você sabe, o Tricolor não tem grana para muitos investimentos. Dá para assegurar que Medina está completamente descartado. E ele é só mais um dos vários jogadores para o meio campo que o São Paulo tentou. Cauli do Bahia,
operação que não deu certo. Kevin Zenon, poucas chances de o Boca Juniors aceitar uma proposta do São Paulo, uma incompatibilidade financeira entre os clubes. Recentemente também o São Paulo tentou Julian Fernandes, meio atacante que pertencia ao New York City e foi emprestado para o Rosário Central. O tricolor ainda busca um camisa 10, mas esbarra na sua incapacidade financeira. Informação exclusiva, o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado, houve um empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Harry Macis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Macis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.